São Paulo teve quase 2 acidentes com vítimas por dia envolvendo ciclistas em 2019. Esse é o título da matéria veiculada no portal do G1, em 7 de fevereiro de 2020. E me veio a grande dúvida: por que será que temos tantos acidentes envolvendo ciclistas no nosso país? O que será que nos difere de países como, por exemplo, os países europeus, que têm muito menos acidentes, muito mais ciclistas nas ruas e muito mais harmonia entre motoristas e ciclistas? Eu sou João Marcos Pedra, estudante de Direito do IDP, sou estagiário no escritório Carrusca Consultoria Jurídica e triatleta amador assessorado pela Treinamento Ápice. Nesse vídeo eu vou trazer alguns direitos e deveres dos ciclistas dispostos no Código de Trânsito Brasileiro. Para iniciar o debate quanto a isso, um dos principais temas é qual é o local correto para se pedalar. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o local correto para se pedalar são nas ciclovias, ciclofaixas e acostamento. Contudo, de acordo com o artigo 58, quando não houver ou não for possível a utilização destes, o ciclista terá direito de pedalar nos bordos da pista de rolamento, no sentido da via, jamais na contramão, e sempre terá preferência sobre os veículos automotores. Ou seja, os condutores de veículos motorizados deverão preservar a segurança do ciclista. Da mesma forma, no artigo 201, ele preserva a segurança do ciclista da seguinte forma: penaliza aquele motorista que não deixar a distância mínima de 1,5 m quando for passar ou ultrapassar a bicicleta. Gera infração média e penalidade de multa. Como eu relatei agora há pouco, existe essa preferência dos ciclistas perante os veículos motorizados. Da mesma forma, os veículos não motorizados e os veículos motorizados deverão estar preservando a segurança dos pedestres. Então existe essa questão hierárquica, em que o mais forte preserva a vida do mais fraco. É muito importante também lembrar essa questão na hora de votar, porque o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro gera competência para a União, Estados, DF e municípios para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Ou seja, é muito bom você saber qual a opinião do seu candidato quanto a esse tema. Da mesma forma que os ciclistas têm direitos, eles também têm deveres. De acordo com o artigo 105, no inciso 6, traz os equipamentos obrigatórios de uso durante algum pedal. São eles a campainha, a sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e o espelho retrovisor no lado esquerdo. Contudo, para quem pedala, é óbvio que todos esses equipamentos são bons, mas não são suficientes para poder gerar segurança para os ciclistas. Principalmente porque no Código de Trânsito Brasileiro não traz como obrigatória a utilização do capacete pelo ciclista. Então eu trouxe alguns elementos que, ao meu ver, são importantes para aumentar a segurança do ciclista, aumentar a segurança dos pedais, que são utilizar capacete, é extremamente crucial, jamais pedalar sem capacete. Eu tenho amigos que já sofreram acidentes de trânsito sendo ciclista e estão vivos hoje só por conta do capacete. Não pegar carona, como a gente vê em alguns vídeos, os ciclistas segurando em caminhão, ônibus, carro, moto para poder pegar carona. Isso é extremamente perigoso. Sinalizar com as mãos quais são os seus próximos atos, principalmente que as bicicletas não têm seta, então é sempre bom alertar quais são os seus próximos movimentos. Óculos de sol transparente ou mesmo óculos escuro, porque algumas vezes você pode estar pedalando, entrar alguma coisa no seu olho e você perder a sua visão temporariamente e pode gerar um acidente. Jamais utilizar fone de ouvido, e esse foi um toque que eu recebi quando eu comecei a pedalar, que um dos meus primeiros pedais em pelotão eu tava de fone de ouvido, e o Piquinho, um grande amigo meu, comentou que não era bom pedalar com fone de ouvido, porque você diminui sua atenção no trânsito e o ciclista tem que estar 100% atento, principalmente porque você não tem um para-choque, você não tem uma lataria em volta de você para te proteger. Então é sempre bom estar 100% focado no trânsito e 100% atento. E por último, respeitar o seu limite e o limite da sua bike. Por que isso? Às vezes você nunca pedalou uma distância X e você vai pedalar. É bom sempre respeitar esse limite, jamais ser sozinho, sempre estar realmente precavido. E da mesma forma, os limites da sua bike. Se você acha que você tem um equipamento que não deve chegar a determinada velocidade, ou então pedalar por tantos quilômetros, respeite os limites. É sempre importante para que você mantenha a sua saúde, mantenha a sua segurança. Da mesma forma, o artigo 170 é outro artigo que traz outro dever dos ciclistas. Ele proíbe o ciclista de dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou demais veículos. Então, jamais jogar a bicicleta em cima de pedestre, jamais jogar a bicicleta em cima de outros carros, motos, caminhões, ônibus, porque gera infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, além de ter a retenção do veículo
e o recolhimento do documento de habilitação, ou seja, você vai ficar sem sua bicicleta, sem seu documento de habilitação e com o seu direito de dirigir suspenso. Isso também inclui a questão da calçada. Bicicleta não é para pedalar na calçada. Isso ameaça a segurança dos pedestres e, como já foi dito, os pedestres têm preferência sobre os ciclistas. Então, nós, como ciclistas, deveremos preservar a segurança dos pedestres. Isso cabe tanto para o atleta, cabe tanto para o amador, cabe tanto para a pessoa que pedala só no final de semana por diversão. Todos esses devem preservar a segurança dos pedestres. Da mesma forma, o artigo 247 prevê penalização daquele ciclista que não conduzir no bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal sempre que não houver acostamento ou faixa destinado a estes. Esse tipo de penalidade gera infração média e a penalidade é a multa. Além de tudo isso, é muito importante você ter bom senso. Sendo ciclista, sendo motorista, é sempre importante para preservar a sua segurança e preservar a segurança de terceiros. Jamais jogar carro em cima do ciclista ou bicicleta em cima dos carros. Sempre calcular tudo que você for fazer quando você é ciclista. E você, como motorista, sempre olhar e pensar o que o ciclista pode fazer que eu possa evitar um acidente. Então, o bom senso é extremamente crucial nesse tipo de situação. E eu fico por aqui nesse vídeo. Se você gostou, se você achou que realmente vai gerar conscientização, vai salvar vidas, vai diminuir a quantidade de acidentes, compartilhe com seus amigos.